A paz de Jesus Cristo seja com todos. Hoje estaremos estudando a lição de número 2 da nossa revista de jovens. O tema desta segunda lição é o nascimento de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. O texto para a nossa meditação está em Mateus 1, versículo 23, que diz assim: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. O texto está em Mateus capítulo 1, versículo 23, que é uma referência à profecia do profeta Isaías. A síntese dessa lição é: a concepção de Jesus se deu por uma ação divina. Foi o resultado da ação direta do Espírito Santo sobre Maria, a serva do Senhor, ok? Isso é maravilhoso e nós temos que compreender isso. Nós vamos fazer um estudo aqui sobre Maria, José e a ação de Deus intervindo nesta família. Eu vou só deixar um texto já marcado. Jeremias. Que vai facilitar muito o nosso entendimento. Ok? Deixa eu deixar marcado aqui que nós já vamos entrar nele. Então, o que nós precisamos entender aqui? Que para que Jesus viesse ao mundo, foi necessário a interação de algumas pessoas, tá? Então nós temos aqui, eu vou botar aqui, ó, um triângulo, dois triângulos, ok? Depois eu vou mudar isso. Num triângulo eu vou escrever aqui Maria, ok? No outro eu vou escrever José. Então, o que nós temos que entender? Maria, ela teve um chamado. Chamado para quê? Para ser mãe do Messias. Ela também foi agraciada. E ela disse sim. Ok? Então, algumas características que nós vamos ver nessa interação de Maria, José e da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então tem alguns aspectos que são muito importantes de nós entendermos. Um pouco antes de Maria se achar concebida, né, de receber a visita do anjo dizendo que ela foi escolhida para ser mãe do Messias, de Jesus Cristo, alguns anos antes, algo aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel, devido àquela desobediência constante, à rebelião contra Deus, eles acabaram sendo levados para o cativeiro. Cativeiro assírio e cativeiro babilônico, ok? E durante o cativeiro, Deus levantou profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Zacarias, Ageu, profetas pós-exílico, que profetizaram a respeito do Messias. E uma profecia que está lá em Isaías 7,14, que é o mesmo texto que nós lemos, diz, né? Portanto, o mesmo Senhor nos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, essa profecia que foi ali proferida naquele âmbito do cativeiro para trazer esperança para o povo,
para que o povo pudesse ter algo ao que se apegar, sabendo que Deus não tinha esquecido deles, que aqueles que fossem fiéis seriam resgatados da escravidão, do sofrimento, porque Deus enviaria o Messias, um ungido para libertá-los, ok? Então houve uma profecia, olha que interessante aqui, ó. Houve uma profecia, ou melhor, houve várias, né, profecias, no período do cativeiro, que gerou esperança para o povo. Esperança. E as mulheres ali daquela época pós-exílico, e isso vai até ali a época de Maria, de José, elas tinham uma expectativa. Ó. Elas tinham uma expectativa. Expectativa do quê? De poder ser a mãe do Messias. Devido a essa profecia que o profeta Isaías deixou registrada que uma virgem conceberia, isso gerou uma expectativa. Então, ou seja, do final do cativeiro até a época de José e Maria, as mulheres ali, principalmente aquelas que eram da tribo de Judá, da tribo real, né, da onde Deus tinha prometido que viria o descendente, o filho de Davi, o profeta, essas mulheres tinham a expectativa de poderem serem mães do Messias. Mas para que isso acontecesse, havia um requisito, que foi dito aqui na profecia. Qual era o requisito? Elas tinham que ser virgens. Ok? Ela tinha que ser virgem. Então, se ela quisesse ser mãe do Messias, ela tinha que se preservar virgem diante dos homens. E olha que interessante, Maria, ela não tinha essa intenção, porque ela já estava ali desposada com José, ela estava ali casada legalmente, porém não tinha ido morar com ele, não tinha tido relações sexuais com ele, ok? Então Maria não esperava isso, mas ela ainda era virgem. Ela ainda estava se preservando para o casamento, para algo que é divino no plano de Deus, ok? Mesmo sem ter essa expectativa de ser mãe do Messias, né, pois ela já estava ali desposada, vamos escrever que ela já estava desposada. Desposada, né? Casada legalmente, porém, ela ainda não tinha ido morar com seu marido, não tinha se juntado a ele. Então essas eram as características de Maria. Então a mulher que fosse escolhida para ser mãe do Messias, ela conhecia as profecias que foram ditas lá na época do cativeiro, ela tinha esperança, tinha uma expectativa nela que ela poderia vir a ser a mãe desse Messias. Porém, Maria estava desposada. Ela já não tinha essa expectativa, senão ela tinha se conservado virgem por mais tempo, talvez nem se casasse. Então ela não esperava. E é assim, quando nós menos esperamos, Deus faz um grande milagre na nossa vida, assim como fez com Maria. Mas para isso, ó, é necessário se preservar virgem, é necessário ser fiel, para nós recebermos aquele milagre, aquela maravilha que é inesperada, que nós não sabemos o momento, mas Deus vai fazer a nossa vida, ok? Porque existe profecias, promessas, quando você estava no cativeiro sofrendo, promessas foram feitas e Deus é fiel para cumpri-la, ok? E agora vamos analisar o aspecto do agraciada, tá? O que é ser agraciada? Isso aqui nos mostra Maria, uma mulher, ó, mulher normal. O que é uma mulher normal? Ela tem uma natureza pecaminosa. Ela não nasceu santa. Né? Davi fala, em pecado eu fui gerado, em iniquidade me gerou minha mãe. Ou seja, por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós, inclusive Maria, nascemos com uma natureza pecaminosa e precisamos de Jesus Cristo para nos salvar, inclusive Maria, ok? Então, ela tinha natureza pecaminosa. Porém, ela foi escolhida para receber a semente, ó. Então, o que é o ser agraciada? Ele iria receber a semente.
E aqui nós temos algo que é um mistério de Deus, né? Porque a profecia lá de Gênesis 3,15, a promessa que da semente da mulher Deus levantaria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Olha que interessante, hein? A questão da semente aqui. Todos acham, né? Achavam, ou até mesmo continuam achando hoje, que a semente vem do homem. Ou seja, é do homem que se suscita a descendência. Tanto que as genealogias bíblicas registram homens. Filho de tal, filho de tal, filho de tal. Não entra a mãe. É na genealogia de Mateus, que nós vimos na outra aula, que começa a entrar as mulheres. Porque é o mistério da semente. Então, Deus disse que era a semente da mulher. Mas o homem faz de conta que não ouve, que não presta atenção na palavra de Deus e espera que a semente venha do homem. Olha que interessante. Então o segredo da semente, todos, né, às vezes acham que o segredo da semente, vou até escrever aqui, né, para ficar bonitinho, ó. Segredo da semente. Não é o espermatozoide do homem. O segredo da semente é o útero da mulher. Ah, é? É. Porque olha que interessante, né? Não é o espermatozoide, mas é o útero da mulher. Quando Maria recebe a notícia que ela iria engravidar e ser a mãe do Messias, que ela é agraciada, mesmo sendo pecadora, ela recebe a notícia de que ela iria receber a semente. E a semente não viria de um homem, a semente seria dada pelo Espírito Santo. Então o que seria gerado nela seria gerado pelo Espírito. Então, o segredo não estava no espermatozoide do homem, na descendência do homem, na genealogia do homem, né? Na primogenitura que vinha somente contando a partir dos homens, dos filhos homens. Mas o segredo estava no útero da mulher, que foi uma estratégia que Deus usou para confundir o inimigo. E isso é tão maravilhoso que, veja, o Senhor Jesus, João capítulo 1, do versículo 1 ao 14, nos fala que Jesus era o verbo que estava com Deus, e com Deus, juntamente com Deus, ele fez todas as coisas. Então, ó, Jesus é o Criador de todas as coisas. Aí, o Criador, ele se sujeita a entrar no útero de sua criatura, da sua criação. Olha que interessante. O Criador vai nascer de sua criação. O Criador vai entrar na sua criação, na sua criatura, para poder nascer como um homem. Olha que coisa, não faz sentido. Uma coisa é nascer de uma virgem, outra coisa é Jesus, o nosso Deus, Criador, nascer da sua própria criatura. Isso é para confundir a cabeça de qualquer um, mas é a estratégia que Deus faz de forma sobrenatural para fazer o impossível nas nossas vidas. Então o segredo da semente não estava com o homem, o segredo da semente era a mulher. Gênesis 3,15, a semente da mulher vai esmagar a serpente, né? Então o útero da mulher, que é o segredo, lembra do útero de Sara, que estava amortecido? Lá em Romanos capítulo 4, Paulo fala disso. O útero dela não era estéril, ele estava amortecido, ele estava esperando o momento para gerar. Esperou 90 anos, mas gerou, porque era a vontade de Deus. Então é o útero da mulher, o segredo está no útero da mulher, e não em nada que venha do homem. Então Deus usa o útero da mulher para revelar o seu grande mistério escondido durante todo o Antigo Testamento e trazer a salvação para a humanidade. Por isso que ela é agraciada, porque é no seu útero que a semente vai ser colocada, a promessa, ok? Então ela é mãe do Messias, tinha a profecia, recebeu a semente, agraciada. Então existia promessas e houve um momento que Deus chama. Deus faz promessas, mas Deus chama para que nós tomemos uma decisão. Então, olha que interessante. Deus, quando Ele quer
ele chama uma pessoa, ele capacita, né? Ele escolhe. Então ele escolhe, chama, capacita. Porém, nada que Deus venha a fazer, ó, não é por força, nem por violência. Deus não nos obriga a nada. Então ele nos escolhe. Aí ele nos chama. Se nós aceitarmos, ele nos capacita. Então Deus escolheu a Maria. Para quê? Para ser a mãe do Messias. Aí o anjo aparece para ela e fala que o seu útero iria receber a semente de Deus, né? A semente que iria vencer o maligno. Ela então estava ali sendo agraciada por Deus. Mas para que tudo se completasse na vida de Maria, ela precisava de uma coisa: dizer sim para o plano divino. E quando ela diz sim para o plano divino, ela se mostra temente a Deus, porque ela está dizendo sim para o chamado que Deus tinha para a vida dela. E a partir daquele momento Deus começa a capacitar. Então Deus, ele escolhe você como escolhe a mim desde o ventre de nossas mães. Deus nos escolhe, mas vai chegar um momento que ele vai nos chamar, que ele vai se revelar a nós e vai querer um compromisso de nós para nós cumprirmos o propósito que ele tem para as nossas vidas aqui na terra. E quando eu digo sim a esse plano que ele tem para a minha vida, ele me capacita. Mas ele não me obriga a nada, não é por força, não é por violência. Eu tenho que dizer sim para poder ser agraciado, receber as bênçãos de Deus. Porque se ela negasse o plano de Deus, ela não seria agraciada. Então, nós temos aqui a escolha, nós temos o chamado e nós temos a nossa resposta. A resposta do homem é sim ou é não, é sim, sim, não, não, não tem meio termo. Ou eu entrego totalmente a minha vida para Deus e busco cumprir o propósito de Deus na minha vida, ou eu estou falando não, ok? Então, Deus escolheu Maria, Deus chamou Maria e Maria falou sim. Ela interagiu com Deus, ok? Agora nós temos a questão de José. Então José, ele tem um aspecto muito interessante, porque nós vemos que José, ele ouve a voz de Deus. Ele é orientado divinamente por Deus. Deus visita José, fala com ele, explica, e ele obedece. Então ele ouve a voz de Deus. Se ele fosse um homem envolvido no pecado, no vício, na prostituição, seria muito difícil ele ouvir a voz de Deus. Muito difícil mesmo, porque o profeta Isaías diz que os nossos pecados impedem que Deus nos ouça, e eles são uma barreira de separação que nos afasta de Deus e não nos deixa nos aproximar. Mas José ouviu a voz de Deus, quer dizer que ele tinha um caráter, que ele era temente a Deus. E quando ele ouve a voz e põe em prática aquilo que Deus orientou, quer dizer também que ele era obediente. Então nós já começamos a ver a construção do caráter de José, que seria o pai adotivo de Jesus, aquele a quem Deus confiaria para criar o seu filho. Um outro aspecto importante que nós temos aqui sobre José, fala da sua filiação. Ó, filiação, tá? Então, o que eu vejo aqui na questão da filiação? José era descendente de Davi. Se nós pegarmos ali em Mateus capítulo 1, a genealogia, nós vemos que Davi gerou a Salomão, Salomão Roboão, e vai descendo até chegar em José, pai adotivo. Então, o pai adotivo de criação de Jesus Cristo, ele era da tribo real, né? Da descendência de Davi, especificamente de, vamos escrever aqui, Salomão. Isso é muito importante nós entendermos, tá? De Salomão. Só que eu gostaria que você acompanhasse comigo, abra sua Bíblia em Jeremias 22, para nós entendermos uma das profecias, né, da época do exílio, que o profeta Jeremias disse. Preste atenção nisso, ó. Assim diz, Jeremias 22, 30. Assim diz o Senhor,
escrevei que este homem está privado de seus filhos, e é homem que não prosperará nos seus dias, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Ou seja, Deus escolheu a Davi, homem segundo o seu coração, e fez com ele uma aliança, uma promessa de que da sua descendência ele suscitaria um rei para Israel, né? O Messias, aquele o enviado, o prometido, que iria reinar eternamente sobre o seu povo. Porém, Deus falou assim, se os seus filhos, a sua descendência for fiel a mim, eu os manterei perpetuamente. Porém, se eles se desviarem, eles vão ser amaldiçoados. E esse texto de Jeremias 22:30 que nós lemos, mostra a geração pós-Davi se corrompendo, se voltando para os outros deuses, se rebelando contra o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E Jeremias profere essa maldição sobre a linhagem de Davi, especificamente sobre a descendência de Salomão. E olha que interessante, quando José vem ao mundo, José, o pai adotivo de Jesus, esposo de Maria, ele vem como um carpinteiro. Ó, José era carpinteiro. Só que essa maldição proferida em Jeremias, que essa descendência não prosperaria, valia até para os dias de José, até para a vida de José. Porque nós vemos que quando Jesus nasce e ele é apresentado no templo, José e Maria levam uma oferta, entregam lá 2 pombinhas, porque era a oferta que somente as pessoas pobres, sem recursos, sem dinheiro, tinham para oferecer. Então, quando Deus estabelece as ofertas, lá no livro de Êxodo, Levítico, ele fala assim, aquele que tiver muitas posses vai entregar mais, vai entregar lá o bezerro, né? O que tiver menos, entrega o carneirinho, e o que não tiver nada, entrega 2 pombinhas. Então a pobreza estava sobre a vida de José e Maria, no momento do nascimento de Jesus. E isso era tão notório, que nós vemos que essa maldição de Jeremias 22:30, estava se cumprindo sobre a vida de José, porque ele vinha da descendência de Davi, porém da linhagem de Salomão. Agora, né, esse seria um outro assunto, mas só para a gente fechar o raciocínio, Maria também era da descendência real. Então nós temos aqui, ó, Maria, que era da tribo de Judá, ok? Ela era filha de Davi, porém não da linhagem de Salomão, né, daquele reinado que veio ali, daqueles reis de Israel que depois chegaram a se corromper até Jeremias profetizar essa maldição. Mas ela era filha de Natã, um outro filho de Davi. Então, Davi teve a Salomão e teve a Natã. E Maria vem dessa descendência de Natã. Porém, a profecia de Jeremias, a maldição da pobreza, né, por causa que os reis de Judá se afastaram do Senhor, estavam sobre a linhagem de Salomão. Então José nasceu carpinteiro pobre. Porém, nós vemos que Maria também descendia da tribo de Judá, era filha de Davi, porém da descendência de Natã. Então, mais uma vez, Deus confunde o inimigo com a questão da semente. A semente não veio de uma raiz, de uma genealogia amaldiçoada por Deus. A semente veio de uma outra raiz genealógica. Ou seja, o princípio é Davi, a promessa é em Davi. Mas como a linhagem de Salomão pecou, desobedeceu, se rebelou, veio a maldição sobre eles. Mas a de Natã, que não se ouve falar em nada na Bíblia, que só vem aparecer novamente lá no livro de Lucas, quando se dá a linhagem de Maria e dos seus ancestrais, nós vemos que Natã entra na linhagem do Senhor Jesus. Ou seja, geneticamente, Maria está carregando aqui, né, o sangue de Davi, porém do seu filho Natã. José está carregando o sangue de Davi, porém do filho Salomão.
Salomão, a linhagem de Salomão carrega essa maldição de Jeremias. Porém, a de Maria, que vem Davi e Natã, não se fala nada. Então é um mistério. Lembra, o segredo não está no homem, não está no espermatozoide, não está na genealogia do primogênito, não está na linhagem real, aquilo que o homem acha que é, mas está num mistério escondido que só é revelado em determinado momento, ok? Então nós vemos isso caminhando nessa linha. Então nós falamos aqui da escolha de Maria, do seu chamado e de ela aceitar esse chamado perante de Deus. Nós falamos de José, do seu caráter, que ele tinha intimidade, ele ouvia a voz de Deus, era obediente, e ele era da linhagem de Davi, através de seu filho Salomão, porém existia uma maldição. Agora nós vamos entender rapidamente como que foi a geração de Jesus Cristo. Ó, primeiro, quando Deus criou todas as coisas, lá em Gênesis, os 3 primeiros capítulos, Deus criou um boneco, ok? Que foi feito do pó da terra. Um boneco. Aí o que acontece? Boneco mais. Deus soprou fôlego de vida no boneco. Veio um sopro de Deus. O que aconteceu? Qual foi o resultado do boneco mais o sopro de Deus, que é o fôlego de vida? O resultado se chama alma vivente, ok? É assim que o ser humano foi concebido. Depois, no segundo modelo, depois que o homem pecou, começa assim, ó. Aí você tem o homem, você tem uma mulher, ok? Que quando o espermatozoide do homem, né? Mais o óvulo da mulher. Quando o espermatozoide se encontra com o óvulo da mulher, o que acontece aqui? Deus vem e sopra o fôlego de vida. Aí do resultado disso, né, da junção do espermatozoide com o óvulo, mais o sopro de vida, do fôlego de vida, acontece o quê? A alma vivente. Okay? Por isso que desde a concepção ali do ato sexual, onde o espermatozoide fecunda o óvulo, é que a pessoa já passa a existir. Por isso que não pode se... Aborto é homicídio, não pode, ok? Então, este é o segundo modelo, que é o que acontece nos nossos dias. Porém, agora eu quero que você entenda um terceiro modelo. E o terceiro modelo é o seguinte, ó. Deus pega a mulher, ok? A mulher. Aí, a mulher mais o sopro do fôlego de vida através do Espírito Santo, né? A mulher mais o sopro do fôlego de vida do Espírito Santo vai gerar, olha que interessante, ó. Jesus, homem. Então, veja que há uma pequena diferença aqui nos 3 casos, né, que nós estamos apresentando rapidamente, ok? Então, no primeiro, o homem é feito do pó da terra, Deus assopra o fôlego de vida, surge a alma vivente. No segundo, espermatozoide do homem mais óvulo da mulher, aí Deus sopra o fôlego da vida, quando um fecunda o outro, surge a alma vivente. Agora, quando a mulher recebe o sopro do fôlego de vida através do Espírito Santo, não nasce uma alma vivente, nasce Jesus homem. Nos 2 outros casos, alma vivente, agora nasce Jesus homem. Por quê? Esse sopro do fôlego da vida do Espírito Santo está colocando na mulher a alma de Jesus. Veja que nos outros 2 casos, a alma é gerada depois desse encontro. Aqui a alma é gerada depois desse encontro. Aqui a alma não é gerada, porque a alma já coexistia com Deus. A alma de Jesus sempre existiu. Então,
na mulher é colocada a semente, ó. A alma de Jesus Cristo, através de uma ação do Espírito Santo. Aí ela concebe Jesus homem, não é gerada uma nova alma, é gerado um novo corpo humano. E disso nós temos esse Jesus homem, né, ó. Jesus homem. Dele vem o quê? Vem duas coisas. Ele vem com uma natureza que nós chamamos de humana e a natureza divina. A natureza humana vem daqui, ó. Vem do ventre de Maria. A natureza divina vem aqui, ó, da alma de Jesus que já existia, não precisou ser criada. Então Jesus homem, ele tem uma natureza humana, origem Maria, natureza divina, da origem de Deus, do Espírito Santo, ok? E é isso que nós precisamos entender, essa é a grande diferença da concepção de Jesus Cristo. Apesar que ele abriu mão da sua natureza divina, se esvaziou a si mesmo para ser humilhado, morrer em nosso lugar na cruz e nos trazer a salvação. Essa é a nossa segunda aula, que Deus o abençoe em nome de Jesus Cristo.